João 3, versículo 1. Havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Explicação: o evangelista João apresenta Nicodemos, um líder religioso dos judeus, que é um fariseu e membro do conselho dos judeus. 2. Este veio a Jesus, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for Deus com ele. Explicação: Nicodemos visita Jesus à noite, reconhecendo-o como um mestre enviado por Deus, devido aos milagres que ele realiza. 3. Jesus respondeu, e disse-lhe: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Explicação: Jesus responde a Nicodemos, dizendo que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ou seja, ter uma nova vida espiritual. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Explicação: Nicodemos não entende o que Jesus está dizendo, e pergunta como é possível nascer de novo, pensando em um nascimento físico. 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Explicação: Jesus explica que o nascimento de que ele fala é um nascimento espiritual, que ocorre quando alguém é batizado com água e recebe o Espírito Santo. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Explicação: Jesus explica que o nascimento físico é diferente do nascimento espiritual, e que o Espírito Santo é necessário para a vida espiritual. 7. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Explicação: Jesus repete que é necessário nascer de novo, e que não é algo para se maravilhar, mas sim uma necessidade para a salvação. 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Explicação: Jesus compara o Espírito Santo ao vento, que é invisível, mas pode ser sentido, e que o nascimento espiritual é um mistério que não pode ser explicado. 9. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: como pode ser isso? Explicação: Nicodemos ainda não entende o que Jesus está dizendo, exclamando sua ignorância. 10. Jesus respondeu, e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto. Explicação: Jesus repreende Nicodemos, um líder religioso, por não entender a verdade espiritual. 11. Em verdade te digo que nós falamos do que sabemos, e testificamos do que vimos e não recebestes o nosso testemunho. Explicação: Jesus afirma que ele e os apóstolos estão falando da verdade, e que Nicodemos e os outros líderes religiosos não estão aceitando o seu testemunho. 12. Se vos falei de coisas terrenas, e não creis, como crereis, se vos falar das celestiais? Explicação: Jesus pergunta como Nicodemos pode crer em coisas espirituais se não crê em coisas terrenas que ele está falando. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Explicação: Jesus afirma que ele é o único que pode falar das coisas celestiais, pois ele é o Filho do Homem que desceu do céu. 14. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Explicação: Jesus compara a sua morte na cruz à serpente que Moisés levantou no deserto, e que é necessário que ele seja levantado para que os homens sejam salvos. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Explicação: Jesus afirma que a sua morte é para que os homens sejam salvos e tenham a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Explicação: Jesus afirma que Deus ama o mundo e que ele deu o seu Filho para que os homens sejam salvos. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Explicação: Jesus afirma que a sua vinda é para salvar o mundo, não para condená-lo. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Explicação: Jesus afirma que os que creem nele não são condenados, mas os que não creem já estão condenados. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Explicação: Jesus afirma que a condenação é porque os homens preferem as trevas à luz, porque as suas obras são más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Explicação: Jesus afirma que os que fazem o mal não querem vir à luz,
porque as suas obras são más e querem ser escondidas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Explicação: Jesus afirma que os que praticam a verdade vêm à luz, porque as suas obras são feitas em Deus e querem ser manifestas. 22. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali se demorou com eles, e batizava. Explicação: Jesus vai para a Judéia com os seus discípulos e batiza. 23. E João também estava batizando em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinho, e eram batizados. Explicação: João Batista também está batizando em Enom. 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Explicação: João Batista ainda não havia sido preso. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus, acerca da purificação. Explicação: há uma discussão entre os discípulos de João e os judeus sobre a purificação. 26. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu testificaste, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Explicação: os discípulos de João vão ter com ele e dizem que Jesus está batizando e que todos estão indo ter com ele. 27. João respondeu, e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Explicação: João Batista responde que o homem não pode receber nada se não for dado por Deus. 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Explicação: João Batista lembra que ele disse que não era o Cristo, mas que era enviado adiante de Jesus. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está com ele, e o ouve, muito se alegra por causa da voz do esposo. Assim, pois, já esta é a minha alegria, a qual está consumada. Explicação: João Batista compara a si mesmo ao amigo do noivo, que se alegra com a presença do noivo. 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Explicação: João Batista afirma que Jesus deve crescer e que ele deve diminuir. 31. O que vem de cima é sobre todos, o que é da terra, e fala da terra. O que vem do céu é sobre todos. Explicação: João Batista afirma que Jesus é de cima e que é superior a todos. 32. E o que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém recebe o seu testemunho. Explicação: João Batista afirma que Jesus testifica o que ele viu e ouviu, mas que ninguém recebe o seu testemunho. 33. Quem recebeu o seu testemunho, esse deu testemunho de que Deus é verdadeiro. Explicação: João Batista afirma que os que recebem o testemunho de Jesus dão testemunho de que Deus é verdadeiro. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque não lhe dá Deus o Espírito por medida. Explicação: João Batista afirma que Jesus fala as palavras de Deus, porque ele é o enviado de Deus e tem o Espírito sem medida. 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em sua mão. Explicação: João Batista afirma que o Pai ama o Filho e que ele tem todo o poder,